paz de Jesus, nosso Salvador. Eu convido os irmãos para que abram a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Vamos voltar então à sequência de Lucas hoje. Depois de 2 domingos pregando em 2 Reis, vamos voltar para Lucas, dando a sequência do capítulo 5, versos 17 ao 26. Assim nos diz, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do 17 ao 26. Ora, aconteceu num daqueles dias, estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de toda a aldeia da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram, então, uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo no eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou, levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém. Que Deus, irmãos, nos agracie na compreensão da tua palavra, mas principalmente na aplicação. As crianças já foram abençoadas aqui pela oração do presbítero Marcos. Espero que sejam abençoadas, de fato, na edificação da palavra junto com seus pais. Meus irmãos, muitas pessoas buscam Jesus por causas secundárias. Às vezes por saúde, por causas financeiras, familiares, não são causas desprezíveis, deve-se buscar a Jesus por isso. Mas há causas primárias a causa primária pela qual Jesus veio ao mundo, que é para morrer por nossos pecados. Nós precisamos muito mais que ele nos perdoe os pecados do que simplesmente resolva os nossos problemas circunstanciais nessa vida, que são do interesse de Deus, sim. Mas o maior interesse de Deus em mandar Jesus é como salvador dos nossos pecados. Por isso, nós deveríamos pedir a Ele muito mais por esta causa, estar contente muito mais por esta causa, se tivermos perdoado os nossos pecados, do que por outras causas que talvez Ele não vai resolver. Talvez não resolva. Um exemplo bem claro disso, e eu gosto muito dessa pregação, já fiz algumas vezes, é também no Evangelho de Lucas, quando nos retrata, assim como os outros evangelistas, que Jesus morreu ao lado de 2 ladrões ou 2 malfeitores. Esses 2 ladrões representam todos nós. Todos somos malfeitores diante de Deus. Mas um deles não aproveitou a oportunidade de estar diante do Salvador, porque apenas pediu para descer da cruz e que Jesus mostrasse que era Deus, descendo da cruz e descendo a eles. Salva-te a ti e a nós também, salvar naquela cruz. Ele pediu que Jesus manifestasse o seu poder desta forma. Isso está relatado em Lucas capítulo 23, verso 39. Só que o outro ladrão, o malfeitor, que também tinha inicialmente zombado de Jesus, repreende este e diz que ele deveria temer a Deus, reconhecendo, portanto, que Jesus era Deus, se volta para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele acreditava que aquele homem estava morrendo numa cruz, tinha um reino. Isso é fantástico. E Jesus diz para ele: hoje estarás comigo
no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que coisa fantástica. Ele pediu o essencial. O primeiro que pediu o secundário, descer da cruz, para que Jesus mostrasse que era Deus e que era o Cristo, não foi atendido. Mas aquele que pediu aquela causa primária, que é o perdão dos pecados, foi atendido e recebeu um presentão. Estar com Jesus no mesmo dia no paraíso. Olha que presente maravilhoso. Foi para isso que Jesus veio. Bom, Lucas vem nos apresentando a história de Jesus desde o início, antes mesmo do seu nascimento, a gravidez da sua mãe Maria. Agora o seu ministério está em plena atividade. Anteriormente nós pregamos sobre a cura de um leproso. E falamos à época que a lepra é também uma identificação do pecado. Ela é usada como Isaías, nós falamos vários textos, dentre eles Isaías, é um identificador de pecado. E que Jesus de fato curou o leproso, mas estava curando muito mais pessoas que tinham essa lepra do pecado, essa situação que a semelhança da lepra nos isola, nos coloca diante da vergonha, da indignidade, porém quando perdoados somos restaurados. Lucas agora na sua sequência mostra a cura de um paralítico, e é surpreendente que essa cura desse paralítico, da forma que foi no momento que Jesus começou a receber visitas de autoridades da lei, mestres da lei e fariseus, é citado aqui. Em Marcos e Mateus cita outros termos também. Mas vieram de toda a Galiléia, Judéia e Jerusalém para testar. Afinal de contas, um novo rabino se apresentava, alguém que não tinha saído dos meios deles, das escolas rabínicas, digamos assim, e estava tendo muita aderência, muita atenção, as pessoas estavam concorrendo, toda a região da Judéia, Galiléia, correndo para Jesus, para ouvi-lo, para ouvir seus ensinamentos e também para receber a cura. Então, não poderia faltar aqui esses que haveriam de averiguar quem era esse Jesus Cristo. Eles estavam ali e Lucas nos relata esse encontro. Nessa noite, de maneira bem pontual e objetiva, eu quero pregar sobre o tema: o que é mais necessário, perdão ou cura? O que é mais necessário, perdão ou cura? Em primeiro lugar, Jesus tem poder para perdoar e faz, em primeiro lugar, isso. Perdão, perdoa pecador. Versos 17 a 21, por favor, acompanhe na sua Bíblia aberta comigo. O verso 17, veja que Lucas nos diz: num daqueles dias. Marcos, no capítulo 2, falando dessa mesma passagem, diz que foi em Cafarnaum. Lucas não quis dizer o local. Marcos diz que em casa, talvez a sua própria casa ou a casa de Pedro, como ele fazia da casa de Pedro ali uma espécie de quartel-general. Mas poderia ser a casa de Jesus também. Ele não estava mais morando em Nazaré, como já comentamos anteriormente. E ele estava na prática do ensino, estava ensinando. Só que com uma diferença agora. Não eram pessoas necessitadas, carentes da palavra ou de uma cura, mas havia fariseus e mestres da lei. Os fariseus, conhecidos por seu radicalismo, por sua de ser separados e dedicados à lei, e os escribas aqui, eles poderiam ser tantos, ou mestres da lei, poderiam ser tantos fariseus quanto saduceus. Haviam escribas dos dois lados. Eram doutores da lei, estavam ali para ver se Jesus estava afrontando alguma coisa daqueles que ele entendiam como a religião certa. E era muita gente dessa estirpe, né? Do ensino ou da religião. Povo da Galiléia, da Judéia e Jerusalém. Então, abarcava um grande número de líderes. Mas veja que o texto nos diz que o poder do Senhor estava sobre ele. Mas antes, sobre os fariseus, deixe-me citar uma citação importante do Matthew Henry. É um comentarista reformado, puritano, diz assim, sobre os fariseus e sobre os escribas: aqueles homens se assentaram como espectadores, censores e espiões, para apanhar algo em que pudesse basear uma reprovação ou acusação. Quantas pessoas existem no meio de nossas reuniões, onde o evangelho é pregado, que não se assentam submetendo-se à palavra? Aqui o Matthew Henry está trazendo aplicação para os nossos dias, né?
mas se assentam indiferentes. De fato, muita gente escuta a pregação indiferente, como fariseus ou como os escribas da lei, talvez apenas para censurar, para julgar, mas indiferentes para ser transformados. Seguindo ainda, o Matteo Henry diz o seguinte: a palavra para eles é como uma história que lhes é contada, não como uma mensagem que lhe é enviada, que lhes é enviada. Eles querem que preguemos diante deles, mas não que preguemos para eles. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas representadas por esses fariseus. Veja que Lucas traz esse foco porque vai ser também uma tônica do seu evangelho, esse confronto com os fariseus e escribas. Em várias partes, Lucas vai trazer esse confronto. E essa é uma das primeiras vezes em que esses líderes estão ali não para aprender de Jesus, como deveriam, para serem convencidos que ele é Deus, mas para simplesmente confrontá-lo e persegui-lo. Bom, a outra coisa importante do versículo 17 é a afirmação que só Lucas coloca, que é a afirmação de que o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Alguns dizem que o poder do Senhor é o poder de Deus. Mas um outro comentarista, chamado Fritz Heineken, ele diz uma coisa muito interessante que quero compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: é sumamente interessante a expressão de Lucas. E havia, ou era, um Senhor poder. Em grego, um Kyrios Dynamis. Isto é, o poder do Senhor estava presente em pessoa, a fim de revelar-se como Redentor, curando. Olha que coisa legal. De fato, o poder Senhor, essa expressão literalmente no original, se traduzida seria poder Senhor. Não o poder do Senhor, mas um poder Senhor estava sobre ele para curar. Porém, a ideia é, ele se mostra como Redentor, curando, Redentor das almas, perdoando o pecado, embora ele esteja curando fisicamente, como vai acontecer. Sigamos então, mas antes também, aliás, sigamos para o versículo 18. Nos diz aí que, além dos fariseus, a multidão que impedia a entrada, homens estavam trazendo o paralítico. Marcos nos diz que eram 4 homens, certamente cada um pegando na ponta do leito, né? Aqueles leitos, talvez 2 barras de madeiras ou ferro, com uma espécie de tecido, lona, em que o paralítico se punha, era o seu leito, e certamente ajudava a levantar, ou apenas os tecidos mesmo. Bom, eles tentavam colocar este homem paralítico diante de Jesus. Aqui, evidentemente, não será tanto nosso foco, mas podemos aprender alguma coisa com isso. São verdadeiros amigos que estão interessados em ajudar aquele paralítico. Lembre-se que naquela época, os paralíticos, as pessoas deficientes, não tinham hoje a preocupação de prioridade, de preferência local que nós temos. Naquele tempo, eles eram até rejeitados, até como ensinamentos de alguns, como se fosse condições pecaminosas. Então, eram rejeitados, não tinham privilégio, não tinham oportunidade. No entanto, aqueles amigos, verdadeiros amigos, não sabemos se eram parentes ou de fato, conhecidos, vizinhos, mas amigos, de fato, tentaram, homens que não classifica se eram amigos ou parentes, a gente pode dizer que sim, amigos ou parentes, vizinhos, que se interessaram e se esforçaram por aquele paralítico. Evidentemente que o paralítico também se queria. É provável que ele tivesse uma chance de poder estar diante daquele que curava todas as doenças, a necessidade também interior dele, fizeram coisas surpreendentes. Por exemplo, que eles não acharam por onde colocar, por causa da multidão, não acharam onde colocar o paralítico diante de Jesus. Eles subiram no telhado e tiraram lá os ladrilhos e veja essa insistência para pôr diante de Jesus. Veja que coisa surpreendente. Aqui podemos também dizer, e vários pregadores ensinam sobre isso, que a gente deveria aproveitar essa oportunidade, não desistir na primeira dificuldade que a gente tem de apresentar Jesus a alguém. Vão ter muitas dificuldades de apresentar Jesus para alguém, ou de apresentar essa pessoa para Jesus. Muitas dificuldades. Não desista diante da primeira dificuldade. Tente por outros meios, tente de alguma forma levar este ensino. Podemos trazer essa aplicação sim. No verso 20, veja que quando Jesus viu que eles destelharam ali para poder descer o paralítico, depois de todo aquele esforço impressionante, Jesus se impressiona. Talvez
como disse também um certo comentarista, alguém da casa incomodou, caindo poeira, tudo, alguém deve ter se incomodado. Mas Jesus não se incomodou, pelo contrário. Jesus elogia aqueles homens, incluído provavelmente o paralítico, porque vendo-lhes a fé, Jesus se volta para o homem e diz: homem, estão perdoados os teus pecados. Olha que coisa maravilhosa. A principal necessidade daquele homem não era exatamente a cura física, embora o fosse, mas era o perdão dos pecados. E Jesus, então, apresenta esta bênção. E, de fato, tudo culminava com a soberania de Deus, porque Jesus poderia ter curado e depois, vá em paz, teus pecados estão perdoados. Mas diante daquela plateia que estava ali para censurá-lo, para criticá-lo, ele resolve apresentar primeiro o perdão, que ninguém via. Ninguém estava vendo perdão. Só o paralítico certamente deveria sentir algo, e o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, diante de Deus, estava de fato concedendo perdão. E aqui, deixe-me citar novamente Matthew Henry, porque as citações são fantásticas, eu preferi dizer ipsilíteres o que eles falaram. O pecado é a fonte de toda doença, e o perdão dos pecadores é o único fundamento sobre o qual uma recuperação da doença pode confortavelmente ser construída. Esta é a bênção que todos devem prezar mais e buscar em primeiro lugar. Porque se os teus pecados te forem perdoados, mesmo que a doença continue, tudo em tua vida ocorrerá por misericórdia. Mas se eles não forem perdoados, os teus pecados, no caso, mesmo que a doença seja removida, tudo transcorrerá em meio à ira. Olha que coisa, expressão forte. Uma pessoa que foi perdoada, ainda que ela não seja curada, ela vai viver debaixo da misericórdia de Deus, porque Deus já deu o maior para ela, que é o perdão. Mas se ela foi apenas curada e não foi perdoada dentro do tribunal de Deus, ela ainda estará diante da ira do Senhor, que tanta palavra de Deus nos fala. Para sair debaixo dessa ira de Deus, é preciso que o homem creia em Jesus como Salvador, pedindo perdão dos seus pecados. Então, a citação foi precisa de Matthew Henry. Ainda um outro comentarista chamado Leon Morris, ele diz o seguinte, citando William Mason, ele diz o seguinte: aquilo que o incidente visa ressaltar, no caso deste fato aqui, primariamente é que a autoridade de Jesus na religião começa com o perdão dos pecados. Vem para libertar as almas da paralisia da energia moral e espiritual. Ou seja, era a prioridade de Jesus vir para perdoar pecado e não curar, porque muita gente continuou enferma, muita gente continuou tendo problema. As pessoas não tiveram ali todas as soluções efetivamente. O próprio Lázaro, que foi um morto ressuscitado de 4 dias, certamente veio a falecer depois, não continuou vivo. Mas o perdão dos pecados era a coisa prioritária. E ainda sobre isso aqui, sobre o perdão dos pecados, o Fritz Heineken diz o seguinte: o paralítico está mais angustiado pela aflição interior do que por sua condição física. Eu fiquei surpreso com essa frase do Fritz, porque como é que ele sabe disso? Quando eu li esse pedaço, como é que ele sabe que o paralítico está mais angustiado por sua condição interior do que sua condição exterior de ser paralítico e não andar? Olha a conclusão do Fritz Heineken. Ele diz o seguinte: como sabemos disso? Ele mesmo questiona. Porque Jesus não concede a remissão dos pecados a alguém que não almeja por ela. Certamente aquele paralítico almejava ser perdoado. Até porque a condição física dele levava essa condição interior. No ensino religioso da época, tu és assim doente porque tu és um pecador. Então imagine alguém que era maltratado por essa condição de pregação de olho. Você quer nos ensinar, inclusive quando Jesus curou um cego e ele começou a falar sobre Jesus, ele disse: você que é nascido em pecado, vem nos ensinar, nós, os religiosos da lei. Então imagine quanto isso imperava, um pouco de sofrimento interior naquele homem. E ele foi perdoado, ele desejava ser perdoado, ainda que não estava ligado à condição paralítica dele, não estava condicionado, ligado ao pecado dele necessariamente, não estava.
E encerro aqui o ponto primeiro, verso 21, nos diz aí que os escribas e fariseus que estavam ali para criticar, não para aceitar, não para ser convencido, eles de fato arrazoavam em seu coração. Em seu coração tem um certo... a ideia é interna, embora certo comentarista diz que houve certamente algum diálogo entre eles, mas é que eles afirmaram, este homem diz blasfêmias, pois quem pode perdoar pecados senão Deus? Veja, surpreendentemente a teologia deles está certa neste ponto. Só Deus pode perdoar pecado. Está certo. Só que eles se esquecem que eles estão diante de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. E eles não se convencem por isso, eles não vão se aceitar por isso, mesmo com a prova irrefutável. A cura do paralítico vai acontecer logo em seguida. Eles tinham a teologia certa neste ponto, mas diante da verdade, daquele que veio como a luz, o próprio Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, o Cristo encarnado, melhor, o Deus encarnado, se fez presente, mas eles não estavam ouvindo a pregação. Pelo contrário, estavam ali com o coração endurecido. Veja, irmãos, como é muito preocupante a gente não ter o coração aberto para ser convencido pelas Escrituras, pela palavra do Senhor. Aqui fica uma lição importante. Não deixe a dureza do seu coração. Porque se você for como a terra batida, em que a semente cai e não penetra, nos diz a parábola do semeador que Jesus conta, que virão as aves e comerão aquela semente que foi caída numa terra dura, num solo batido, pisado pelo homem. Isso é o coração de muita gente, Jesus explicando a parábola, que não recebe a palavra, escuta, mas não tem interesse. Era o coração desses homens. Mas em segundo lugar, irmãos, o que é mais necessário, perdão ou cura? Veja que Jesus primeiro perdoou aquele paralítico, mas agora Jesus cura para mostrar o seu poder de perdoar. É o segundo ponto. Jesus cura para mostrar o seu poder de perdoar. Versos 22 a 26. Por favor, acompanhe aí. 22. Então, Jesus conhecia os pensamentos. Era mais uma prova de que ele era Deus. Eles estavam arrazoando em seu coração, em seus pensamentos, como nos diz Mateus e Lucas e Marcos. E Jesus diz para eles o que eles estavam pensando. Mais uma prova de que ele era Deus onisciente. Que arrazoais em vosso coração. Veja a expressão de Jesus. Veja, irmãos, a dureza do coração deles impede de ver a misericórdia de Deus sobre aquele paralítico e também de ver que ele, Jesus, Deus, revelando o que estava no coração deles. A dureza de coração faz isso. Jesus é Deus para perdoar. Jesus é Deus porque é onisciente, sabe o que estamos pensando. Mas o verso 23, veja, Jesus faz uma pergunta agora. O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Eu creio que todos nós temos a resposta. É fácil entender que, objetivamente, é mais fácil você dizer, ou subjetivamente é mais fácil dizer, estão perdoados os seus pecados. Você não está vendo isso. Do que dizer objetivamente, levanta-te e anda. Você está vendo concretamente isso. Essa é a interpretação normalmente primária. No entanto, devemos lembrar que para perdoar pecado, Jesus teve que adentrar neste mundo como Deus, se fazendo homem, submetendo a lei, sendo humilhado, sendo tentado e nunca pecou, morrendo, foi criticado, zombado, morto, sepultado e depois ressuscitou. Teve que se humilhar para só então conceder perdão a todos nós. É claro que ele podia perdoar antes, mas para que isso fosse efetivo, o plano de redentor, de sua humilhação completa, tinha que acontecer. Então era muito mais sério perdoar. É muito mais difícil perdoar, porque para curar bastava dizer, esteja curado. Não precisava nem descer do céu. Mas para perdoar, ele precisou descer do céu, se encarnar, viver uma vida justa em nosso lugar e sofrer toda a ira de Deus em nosso lugar. Então era muito mais difícil, teologicamente falando, perdoar do que curar. No entanto, é evidente que aqui a prova de cura era mais difícil para os espectadores. Por isso que ele diz, e aqui ele diz, levanta-te
e anda. Veja o verso 24. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, te ordeno, levanta-te, toma o teu leito, vai para casa. Então ele tem autoridade para perdoar. Veja que esse era o propósito principal, irmãos. Embora Jesus curasse, e as pessoas estavam de fato precisando da sua cura, as mais diversas situações, mas o foco principal do Senhor era falar da manifestação do seu perdão. Ele veio para isso. É claro que era muito bom poder aproveitar essa dupla aplicação do ministério de Jesus. Primeiro, ser curado. Mas se você tinha um problema e ele poderia resolver, quem não queria? Quem não queria? Ainda que não fosse definitivamente, né? Era curado para depois morrer alguns anos depois, mas era muito bom ser aliviado. Porém, o principal era, de fato, o perdão dos pecados que Jesus veio. Veja o que nos diz Mateus Henry. Novamente cito o que ele fala, o que ele escreveu. O fato de Jesus Cristo ter poder na terra para perdoar pecados é confirmado por uma prova incontestável. Ele cura as enfermidades. Cristo reivindica uma das prerrogativas de Rei dos Reis, quando se propõe a perdoar pecado. Ele é esperado, e é esperado de forma justa que ele produza uma boa prova disso. Ele produziu uma boa prova disso. Levanta-te e anda e vai para casa. Ou seja, o perdão do pecado aconteceu porque ele também disse que estava curado, estão curados da sua enfermidade. Leon Morris, outro comentarista, diz: este é o primeiro emprego que Lucas faz da expressão filho do homem. Lembra que Jesus aqui citou o filho do homem? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado. Por que Jesus se designou com esse título? Olha só que interessante a informação que nós temos desse comentarista. Ao todo, em Lucas, ele usou 26 vezes a expressão Filho do Homem, o próprio Jesus falando de si mesmo. É a designação predileta de Jesus para si mesmo, e acha-se mais de 80 vezes nos evangelhos. É empregada somente por Jesus, excetuando aquela passagem que Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele cita: eis que vejo o Filho do Homem sentado à destra de Deus. É a única vez que esse título é citado, que não por Jesus. É Estevão que o faz. Parece ser uma maneira de se referir-se ao seu messianato, ou messiado, perdão, com o emprego de um termo que não despertaria associações erradas nas mentes dos homens. De fato, dizendo a filho do homem, embora essa fosse uma expressão também escatológica em Daniel, o Oceano de Dias, o filho do homem era usado, designando a pessoa de Deus também, aqui evitaria interpretações erradas sobre o messiado de Jesus, né? Se ele dissesse: eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, isso poderia estimular muito mais do que já estava sendo estimulado, que ele fosse declarado rei naquele momento para os homens, para tentar livrar da opressão dos romanos, e não era esse o propósito do Senhor. Ele não veio para nos livrar das opressões momentâneas, mas da opressão eterna. Estamos debaixo da ira de Deus. Veja, irmãos, ainda sobre isso, Fritz Heineken diz o seguinte: preste atenção a essa expressão, gostei muito. Por causa da dureza do coração e da tolice, o menor teve que servir de comprovação para o maior. O menor era a cura, o maior era o perdão dos pecados. E quanto hoje nós estamos interessados no menor, né? Quantas pessoas vêm para a igreja interessadas no menor? E pouca gente satisfeita com o maior. Puxa, eu já sou perdoado. Bom, eu não tenho um problema resolvido, que eu estou orando há muito tempo. Talvez você nunca casou. Talvez nunca o problema financeiro foi resolvido. Talvez você nunca engordou como eu. Eu sempre desejei engordar. Mas se o meu perdão, o meu pecado estão perdoados, o que mais eu preciso? Se a misericórdia de Deus me acompanhou para perdoar os meus pecados, o que eu preciso mais? Claro, vamos continuar orando pelo que precisamos. Mas lembre que o maior já foi efetivado. O menor serviu de comprovação para o maior. 25. Encerrando aí, irmãos, o penúltimo versículo: imediatamente levantou diante de todos, tomou um leito, voltou para casa glorificando a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Antes,
Ele era carregado no leito. Agora, curado, perdoado, ele levanta e carrega o leito nele e vai para casa glorificando a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Como Deus faz as coisas, né? Impressionante, tudo aquilo provava que Jesus era Deus, que perdoa pecado. Mas como as pessoas ainda estavam endurecidas, embrutecidas pela dureza do seu coração. Mateus Henry nos fala que como é bom para nós que esta doutrina tão consoladora do Evangelho, que Jesus, o nosso Salvador e Redentor, tem poder para perdoar pecados, seja tão bem atestada. Ele proferiu a melhor e a mais importante das bênçãos: os teus pecados te são perdoados. Essa é a maior e mais importante da bênção que uma pessoa pode receber. Você já recebeu perdão dos pecados? Eu espero que você esteja aqui por isso. Se já recebeu, celebrando um Deus que perdoa os pecados. Se não recebeu, que você possa pedir perdão pelos seus pecados, que Jesus veio para isso. É claro, não deixe de pedir o que você precisa também. Leon Morris também nos diz: os judeus daqueles dias pensavam que toda doença fosse devida ao pecado. Já citei aqui João 9:2, a cura do cego. Quem pecou, este ou seus pais? Aquela pergunta famosa. Olha o que ele nos diz, seguindo ainda o Leon Morris. Se fosse consistente, os líderes, portanto, devem ter aceito o perdão do homem. Porque eles disseram, só Deus pode perdoar pecado. E Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu digo, levante-te e anda. E veja, o que fez aquele paralítico e todas as pessoas? Eles glorificaram a Deus, porque Jesus é Deus. Eles glorificaram a Deus. E aí todos possuídos de temor estavam dizendo, hoje vimos prodígios. Lá em Marcos 2:8 diz, jamais vimos coisas assim. Novamente, citando Leon Morris, ele diz, somente Lucas nos conta que foi embora glorificando a Deus. Os outros evangelistas não, Mateus e Marcos. A cura não se centraliza no Jesus humano. Foi a Deus que o homem glorificava. Lucas passa a nos contar a reação dos circunstantes. Eles também viam a mão de Deus, pois davam glória a ele e ficavam possuídos de temor, a emoção apropriada na presença da divindade. Na presença da divindade, a emoção apropriada é possuídos de temor. Como Pedro, Senhor, afasta de mim, porque sou pecador. Jesus disse, não temas, doravante serás pescador de homens. Essa é a reação de quem se aproxima de um Deus santo. Dizer, miserável sou, não mereço receber a tua misericórdia. Como é contraditório pessoas que dizem estar cheia de Deus, que viram Jesus Cristo, orgulhosos, não estão quebrantados, humilhados, mas estão exaltados. Aqui a multidão glorificava a Deus, possuída de temor. Eu encerro, irmãos, concluindo, dizendo que ser perdoado é mais importante que ser curado. Nós devemos buscar a Jesus por isso. Ele veio para perdoar os pecados. No entanto, com aplicação, o que mais podemos pedir para a nossa família? Certamente você deve pedir por todos os assuntos para sua família, mas tem pedido pela salvação dela? Eu me alegro muito quando vejo aqui na reunião de oração pela salvação da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família. Isso é um pedido fantástico. É um pedido que a gente não pode parar. Pedir até aquela promessa que Deus deu ao carcereiro de Filipe. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu. Essa é uma promessa para aquele carcereiro, mas pode ser aplicado para todos nós. Você pode pedir, Senhor, aplica sobre mim a promessa que tu desse ao carcereiro. Que eu e minha casa, todos possam ser convertidos e servir ao Senhor. Segunda aplicação, você glorifica a Deus pelas bênçãos alcançadas e principalmente pela bênção da salvação? Se você entende que a bênção da salvação é o maior motivo de celebração a Deus, você não pode faltar todos os domingos na presença do Senhor. Independente de como vai a sua vida. Em meio a lutas, às provações, você tem motivo suficiente de glorificar a Deus que te salvou para toda a eternidade. Não deixe de vir cultuar ao Senhor. Terceiro, aplicação. Temos apresentado a Jesus nossas necessidades secundárias? Veja,
Por isso que a igreja tem culto de oração também, ou reunião de oração. Oramos por tudo que você imaginar aqui, esperando que Deus faça a vontade dele. Sabemos que a principal vontade dele é salvar pecadores. Mas ele pode nos acrescentar o menor, se nos deu o maior. Olha o que Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós os entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É uma pergunta retórica. Ele deu o filho para salvar pecador. Que outra coisa, porventura, ele não nos daria? É evidente, Paulo, eu sei que Paulo está falando do novo céu e nova terra, que ele vai restaurar todo o nosso corpo. Ele pode perdoar os nossos pecados. Ele vai restaurar a vida plena deste mundo caído. Mas aqui podemos aplicar que Deus também pode dar qualquer outra coisa. Se um filho pede a um pai um peixe, ele vai dar outra coisa. Se pede um ovo, ele vai dar uma pedra. Se vós que sois maus sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará principalmente o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Não esqueça de pedir o principal. Mas o Senhor Jesus nos disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas nos serão acrescentadas. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos orar. Obrigado.